Então vamos lá, né? Vamos começar. Vou passar os slides se vocês tiverem, se der alguma coisa aí de alguma palavra que sumir, vocês me falam. Talvez o microfone meu não está funcionando direito, sei lá, né? A internet já viu. Hoje o tema, nós vamos falar de bike indoor, como treinar de maneira eficiente. Vou passar um pouquinho da minha formação para vocês aí, para quem não me conhece. Meu nome é Frederico Vilarinho, eu sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e também uma pós-graduação em triatlo. Eu sou fundador do estúdio de Watt Bike, da Vilarinho Assessoria. Trabalho com assessoria esportiva em triatlon, em corrida e MTB, ciclismo, de maneira geral aí. Tenho certificação de um curso Power Meter pela Pix Coach Group, uma certificação também em Watt Bike pela R1, consultoria esportiva. Eu sou técnico de triatlon nível 1, 2, 3 da CBTRI e nível 1 da Cantri. Atuo como personal trainer e me aventuro aí como atleta amador de triatlon. Isso aí é o meu pequeno currículo aí de 13 anos de formação, mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu ver. É para frente, para trás. Não tá mexendo. Engraçado. Agora foi. Então vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho do conceito, realidade, necessidade, vantagem e desvantagem de treinar ciclismo indoor, como treinar indoor, controle do treinamento, avaliações e testes, treinamento indoor, e eu vou também comentar um pouco da Watt Bike, que é um trabalho bem bacana de treino indoor, e tem um diferencial muito bom aí. Vamos lá. O conceito opa, a telinha de vez em quando mexe aqui. Treinamento indoor, treinamento de ciclismo indoor, ele é um treinamento baseado na segurança, eficiência e conforto, permitindo um maior controle das variáveis fisiológicas do atleta. Então, ele é a pessoa que treina, que consegue ter um treino de bike indoor, seja ele 1, 2 ou 3, ou talvez até mais vezes por semana, ele tem um fator principal, que é a segurança. Hoje em dia vocês podem perceber que tem muitos acidentes aí. Isso já é um ponto muito positivo. A eficiência, o controle, né, do treinamento e o conforto. Você não precisa sair de casa para realizar o treino. E é isso aí. Eu coloquei um negócio bacana, né? Realidade ou necessidade. Coloquei o nosso vírus aí, o nosso Covid, para falar um pouquinho. Vamos colocar o ciclismo indoor, o treinamento de bike indoor já existe há muitos anos, tanto é que muitos testes são feitos laboratoriais, né? Então a gente já tem isso aí de um passado não tão distante, mas já a gente já vem trabalhando com ciclismo indoor há um tempo atrás. O Covid, ele só permitiu que a gente começasse a fortalecer mais esses treinos indoor, né? Então, teve uma necessidade maior. Hoje em dia, dá para perceber que muitos profissionais, não só profissionais da área da saúde, mas o mercado de rolo Smart Trainer, ou rolo mesmo, ou bike ergométrica, ele deu uma crescida muito grande. Não só no ciclismo, mas também até esteiras, até a parte de corrida de rua, eles estão utilizando muito esses sistemas, né? Vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens. As principais, né, eu coloquei algumas,
que é o caso da segurança, que eu falei para vocês. A segurança, pedalar na rua, devido ao número de pessoas aí inconsequentes, tanto ciclistas como os motoristas que não respeitam entre si, né? Controle das principais variáveis do treinamento de ciclismo. O que quer dizer isso aí? A gente não tem aqueles fatores externos, como vento, chuva, esses fatores. Vamos colocar o frio, né, o próprio frio, que pode influenciar no nosso treinamento. Então, isso aí é uma boa vantagem de treinar indoor. Controle mental, teve até alguma pessoa aí comentou um pouco de controle mental, que é muito maçante ficar pedalando aí indoor. Então, é um fator positivo, a gente consegue trabalhar um pouco a mente. Eu coloquei coasting, é uma palavra em inglês. Eu vou dar um exemplo mais claro. Vamos supor que a gente vai fazer um longo de 2 horas. E esse longo de 2 horas a gente vai pegar um percurso variado, então com muitas subidas, descidas. E vamos colocar das 2 horas, a gente pedalou mais ou menos 1h30. A outra meia hora, a gente ou pegou uma descida muito íngreme, que a gente não conseguia aplicar força, esses detalhes. Então, o que quer dizer esse coasting? Ele é o custo fisiológico. Então, vamos colocar, se a gente fizer um treino indoor de 2 horas, a gente não vai perder, a gente vai pedalar o tempo todo. Então, isso é um dado bem bacana para a gente também falar como ponto positivo. Outro dado, que é a técnica de pedalada. Então, muitos ciclistas aí aproveitam esse período para fazer um pouco das análises, aplicações de força, esses detalhes. É bem bacana isso aí, é outra vantagem. Algumas desvantagens eu tentei lembrar de algumas aí, eu consegui só colocar essas 3, né? A monotonia, a parte do tédio, né? Ele não simula competições propriamente ditas. O que eu quero dizer? E hoje existem muitos rolos smart trainers, né, que são interativos, que dá para simular vários percursos, mas você não vai conseguir simular uma competição propriamente dita, porque tem os fatores externos envolvidos, vento, altimetria, temperatura, e aí por aí vai, né, chuva, frio. Outro dado, outra desvantagem, né, a desidratação. Eu tenho visto muitos atletas aí que tem uma sudorese muito maior que o comum, né? Então é um ponto fundamental da gente ter esse controle, fazer essas análises. Quem desidrata muito indoor, bebe muita água, porque desidratação não é sinônimo de perca calórica, viu? E é isso aí. A gente vai passar agora, vou falar um pouquinho de como treinar indoor. Hoje, com a tecnologia aí, né, um grande avanço, a gente tem alguns softwares que Zwift, Training Road, e temos também o Perf Pro, e outros inúmeros outros aí, que facilitam aí a comunicação do atleta com outros atletas, até a interação, né? E outros dados, o que a gente vai precisar de treinar indoor? Uma bike ergométrica, um rolo, que pode ser um rolo simples qualquer, ou um smart trainer, computador, uma fita cardíaca e um sistema ANT+, né? Que normalmente o mais conhecido aí é o ANT da Garmin. Para a gente conseguir treinar indoor, a gente precisa de ter algum desses parâmetros. Então, outro detalhe, né? A bicicleta pode ser tanto MTB quanto ciclismo. Eu vou comentar um pouquinho, não vou dar uma aula do Zwift, mesmo porque ainda como eu não tem um tempo que eu não estou usando o Zwift, eu utilizo outro programa, eu vou dar uma pincelada, falar um pouquinho dele, o que precisa, né? O que é necessário para a gente fazer um treino indoor? A gente precisa da bicicleta,
de sensor de cadência ou velocidade para quem tem um rolo mais simples, um Smart Trainer e também medidores de potência. No caso, eu coloquei medidor de pedal. Então, um desses três aqui a gente tem que ter, perdão, dois, né, dos três a gente tem que ter. Então, quem tem um rolo simples, a gente pode utilizar o sensor de cadência e velocidade, fazer uma configuração. A gente pode utilizar tanto computador, celular ou tablet. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é a frequência cardíaca, né? A gente sempre tem que estar envolvido aí com esses dados, porque são parâmetros muito válidos. Bacana do Zwift, que não só para o ciclismo indoor, como para a corrida, ele consegue, além de importar treinos, ele consegue também criar treinos. Então, você pode importar um treino, quem utiliza, algum treinador utiliza algum treinamento, você pode pegar o treino, passar para o Zwift, você tem como também criar um tipo de treino, tem como você também participar de algumas reuniões, né, que eles chamam de Meetup, que agora virou até moda aí, de inúmeras assessorias aí. E o bacana é que é a interação, né? A gente consegue interagir com o mundo todo. Falar um pouquinho agora do controle de treinamento. Eu passei ali para vocês, quem tem um rolo simples, a gente pode utilizar sensores de cadência e velocidade. Então, para a gente ter o controle de treinamento, a gente precisa de ter algumas métricas. Então, a gente pode trabalhar com potência, com tempo, com cadência, velocidade, frequência cardíaca e a nossa percepção subjetiva de esforço. Avaliações e testes. Eu coloquei os principais testes que atualmente eu estou utilizando, né? E eu vou falar um pouquinho deles. Teste de 3 minutos, que é um teste aeróbico, né? O ramp test é um teste incremental e o 20 minutos, o famoso teste de 20 minutos aí. O teste de 3 minutos. Ele é um teste bastante utilizado para determinar a MMP, que é a Maximum Minute Power, né? Então, a gente determina nesses 3 minutos a sua máxima potência atingida e também ele consegue determinar a frequência cardíaca máxima. Esse teste de 3 minutos, ele é bastante utilizado também para determinar o VO2. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz um aquecimento de 10, 20 minutos, com intensidade leve a moderada, e a gente pode colocar alguns sprints de 6 segundos com a cadência alta, só para gerar algum estímulo. Esse teste ele pode ser feito por atletas experientes e inexperientes, e a cadência a gente pode determinar. Normalmente a gente coloca entre 80 e 100, eu sempre coloco 90 RPM. E aí, se a pessoa não manter essa cadência, quer dizer que está baixa, né? A gente tem que regular a resistência do rolo ou a resistência da bike, né? Então, finalizou esse teste de 3 minutos, a gente vai calcular, pegando a MMP, né? E tirando 80%. Então, é um cálculo que você vê seu 80% determina o seu FTP. O ramp test é um teste de rampa, né, um incremental, onde você vai aumentar a cada minuto para homens 20 watts e para mulher 15 watts. Esse teste ele tem um pré-requisito. Então, para utilizar esse teste, o atleta tem que concluir o teste de 3 minutos. O homem tem que concluir essa MMP acima de 280 watts e a mulher 215. Então, se a gente conseguiu, se uma pessoa conseguiu atingir 280 watts, ela vai iniciar, tem até a tabelinha aqui para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, a pessoa atingiu 300 watts, o teste inicial dela vai ser 100. Para a mulher, 215, o teste inicial dela vai ser 65 watts. E aí, a cada minuto, a gente vai aumentando 20 watts para homem, 15 para mulher, até gerar falha, né?
Então, a gente calcula o FTP, 75% da potência média do último minuto. Então, a partir do último minuto, a gente faz um cálculo e determina o FTP. Um teste bastante conhecido aí, que é o teste de 20 minutos. Ele é bastante utilizado para atletas experientes, né, que tem, nossa, escrevi até errado aqui, para atletas bastante experientes, que já têm uma vivência maior, e ele é usualmente conduzido entre 75% e 80% da MMP. Então, você faz o teste 20 minutos, pega a sua potência máxima desses 20 minutos, quer dizer que é a potência máxima mais média, né? No caso, a gente pega o total dos 20 minutos e faz o cálculo entre 75% e 80%. E aí dá seu limiar de potência. Um dado bacana, né, que atletas com alta capacidade de sustentar um alto FTP, em até 60 minutos, ou até um pouco mais, eles são considerados contrarrelogistas ou escaladores. Isso aqui tem uma relação aí com o perfil de potência do atleta. Então, através de alguns testes, a gente consegue determinar se a pessoa é um sprintista, um escalador, contrarrelogista, ou outras coisas aí. Vamos lá. Treinamento indoor. Eu vou passar um pouquinho para vocês o que acontece com a parte fisiológica, né, que eles chamam de input, e a parte externa, que eles chamam de output, né? A parte fisiológica que a gente trabalha, que é uma correlação muito importante, é a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço. A parte output, que é a parte externa, são dados aí mais métricos, vem a potência e a velocidade. Então vamos lá, no circuito onde sobe, a potência aumenta mais e a velocidade cai. Então a velocidade e a potência são inversamente proporcionais. No caso, quando você vai fazer um circuito que tem um climb, né, que tem uma subida, você vai gerar mais potência. A descida, não sei se vocês percebem, vocês não conseguem aplicar uma força no pedal. Então, a descida vai gerar uma menor potência, uma menor percepção de esforço e também uma menor frequência cardíaca. Na subida, a frequência cardíaca tende a subir um pouco mais, pelo fato de você estar aplicando uma maior potência. E no plano, ele fica equilibrado, né? Então, treinos aí no plano, a gente consegue ter um maior controle aí das variáveis de treinamento, seja ela velocidade, potência, frequência ou mesmo percepção subjetiva. A frequência cardíaca, que muitas pessoas ainda hoje não, pelo fato ainda do custo, né, do medidor de potência ser um pouco mais alto, muitas pessoas estão treinando com base na frequência cardíaca. Alguns dados aí, na frequência cardíaca, ela tem uma limitação do sistema cardiovascular para esforços intensos e intensidades variáveis. O que quer dizer? Esforços de 5, 10, 15 segundos de potência máxima, né? No caso, se for fazer algum sprint, a gente não consegue ter uma frequência, vamos colocar uma frequência bem padrão, né? A gente não consegue saber o quão vai subir, o quanto vai atingir. Já em esforços mais aeróbios, né, tem uma maior precisão, um treino mais contínuo, por exemplo, um long ride aí, um ciclismo, um famoso longão aí de 2, 3, 4 horas aí ou mais, a gente consegue ter um parâmetro muito melhor e mais eficiente com a frequência cardíaca. Percepção subjetiva de esforço, né? Que no caso ela é bacana a gente não passou aqui. Percepção subjetiva de esforço, ela é bastante utilizada em testes laboratoriais. Quem aí já foi cobaia aí sabe muito bem que ele sempre pede alguns números para ver como você está. E tem também uma correlação direta com a capacidade, com as capacidades aeróbias e anaeróbias.
Vocês podem perceber por essa tabela que do número 0 ao 10 tem alguns dados em percentuais do lado aí que tem uma correlação. Essa tabela ela mostra uma correlação com os limiares de potência. Então, por exemplo, um esforço que está determinado como all out, né, um esforço bem forte, então sem um esforço máximo, vamos colocar, ele é considerado nível 10. Nível 1, ele é considerado um recover, né, que é abaixo de 55% do seu limiar de potência. Então, ele é bacana, é um dado bem preciso e para mim é um fator, é um dos fatores principais aí para treinamento também. A gente tem que respeitar o corpo, talvez a demanda de treino aí talvez seja um pouco alta, e aí você vai conseguindo ter uma eficiência, então provavelmente aquela sensação subjetiva de esforço sua que era um pouco mais baixa, está um pouco mais alta e a gente tem que saber dosar. Normalmente atletas experientes conseguem ter um feeling maior nesse quesito, né? E aí a potência, que hoje em dia está sendo muito trabalhada aí por inúmeros profissionais, tanto a potência média quanto normalizada. Isso aqui são dados que a gente pode falar em outra ocasião. O que eu quero passar para vocês é que a potência ela representa seu real custo fisiológico, metabólico. Então, quer dizer, o que se aplica de força no pedal, ela corresponde ao seu metabolismo. Então, você tem a noção do que se você apertar, se você pisou, se você pedalou um pouco mais forte, você está tendo noção que você está acelerando um pouco mais, você está aumentando a potência. Isso quer dizer que a gente pode saber aonde puxar ou não puxar em esforços independentes aí. Ela também permite descobrir suas limitações e força, né? Através do teste de perfil de potência, a gente pode traçar suas fraquezas e suas limitações. Outro dado bacana aí, ela é o caminho mais preciso para quantificar a atual intensidade das sessões de treinamento ou competição. Então, de todas que eu passei para vocês, ela tem uma precisão maior para quantificar o seu treino. Então, quem tem aí medidor de potência, sabe aí da importância da correlação aí com a eficiência, né, do pedal. Um dado, né, eu coloquei uma tabela aí, o Training Level, só para a gente entender um pouquinho da correlação de percentuais aí de potência, frequência cardíaca e também de percepção subjetiva de esforço. Então, você pode perceber que esses dados, né, zona 1 até zona 7, que são as zonas mais trabalhadas aí pelos treinadores, e vamos dar um exemplo, um treininho aí de tempo ride, que é a zona 3, você trabalha 76 a 90% da sua potência. Na frequência cardíaca, a correlação dela é 84, 94 do limiar, né, da frequência, e a percepção subjetiva de esforço é um esforço de 3, 4, então é um esforço moderado, né? E eu passei para vocês também, deixa eu ver se foi, não foi aqui. Opa, passar para vocês também um exemplo de alguns treinos aí. A gente pode fazer um treino de sprint de 60 minutos, onde a gente pode colocar uma rodagem Z2 com 10 segundos de sprint no Z7, né? No caso, na potência máxima. Outro treino é um treino de intervalado, de capacidade anaeróbia, onde a gente pode fazer 10 séries de 30 segundos com 120% do seu limiar de potência e o intervalo de descanso de 1 minuto. A gente pode também correlacionar, não sei se vocês lembram, vamos voltar a tabela aqui, 121% a 150% a capacidade anaeróbia, ele já perde, né, para vocês terem noção um pouquinho, ele já não tem
um dado mais preciso de frequência cardíaca. Então, a partir da capacidade anaeróbica em potência neuromuscular, a interferência é muito grande com a frequência cardíaca. E um long ride, o famoso longão aí, uma rodagem Z2 aí. Z2 corresponde vamos colocar aí 55, 75% do seu FTP, 69 a 83% da sua frequência cardíaca. Deixar claro, pessoal, que tanto quanto o FTP e a frequência existem limiares. Então, uma coisa bastante curiosa é que cada um tem o seu limiar. Vou dar um exemplo. Tem atletas que pedalam 2, 3 horas e pedalam lá para 160, 170 e não se sentem como o esforço máximo, né? E se a gente for colocar uma tabela mais básica, né? A gente vai colocar o 220 menos a idade, vai estar dizendo que ele está pedalando em ritmo Z5, o que é impossível se pedalar 3 horas em ritmo Z5. Então a gente tem que sempre ficar atento, o profissional principalmente, tem que fazer os testes para a gente controlar esses dados de maneira precisa, né? Agora eu vou falar um pouquinho da Wattbike. Trouxe essa Wattbike, ela é do Reino Unido, né? Ela foi criada por um engenheiro que trabalhava na União Ciclística Internacional. Contar um pouquinho da história dela, vou falar dos principais diferenciais, avaliações e a técnica de pedalada. Em 2000 ela foi fundada por esse engenheiro, ela foi lançada em 2008. Em 2015, ela foi considerada uma ferramenta global da União Ciclística Internacional. Então, quer dizer que essa bike, atualmente, ela é considerada uma bike que a União Ciclística utiliza nos 4 cantos do mundo aí, que ela tem 4 cantos aí que elas fazem os testes para detectar talentos, né? E uma coisa bacana que foi lançada aí um artigo em 2016, publicado com a revista de nome, que eu não estou me recordando, fizeram uns testes com 10 bicicletas, 10 wattbikes, e mostraram a precisão dela, e ela hoje é considerada padrão ouro. Para quem não sabe aí, padrão ouro, ela pode ser utilizada como pesquisa também, ela pode ser feita inúmeras pesquisas, essas coisas. A atualidade, hoje a gente pode ver wattbike em academias, em centros de treinamento, em até home, em até casa, né? Então a wattbike hoje expandiu bem. Uma coisa bacana, principais diferenciais, ela lê em tempo real 37 parâmetros, ela tem uma sensação de pedal outdoor, não é por causa que é minha não, mas se você pedalar, fazer uma aula de spinning e pedalar na wattbike, você vai sentir uma diferença enorme pela facilidade ergonômica dela. Ela tem uma simulação bem outdoor mesmo. Ela tem uma extrema precisão, então o erro dela é mais ou menos 2% de 0 a 3.760 watts. Então ela tem um erro muito pequeno. Tem o potenciômetro duplo, que a gente consegue analisar a perna direita da perna esquerda. Além disso, ela tem um exclusivo gráfico polar. Esse gráfico polar fica mostrando na tela para ver aonde você está aplicando a força e se está aplicando a força de maneira eficiente ou não. Ela tem inúmeras avaliações, desde os testes de FTP, teste de 6 segundos e inúmeros testes aí, teste de 3 minutos também. E ela também é altamente conectável, então qualquer coisa sincroniza com ela. Strava, Garmin, Training Peaks e tudo. Ela consegue sincronizar tudo. Avaliações e testes, né? Ela consegue, em tempo real, analisar a sua pedalada. Ela trabalha também, ela consegue fazer testes de VO2, de capacidade neuromuscular, que é o teste de 6 segundos. Faz teste de FTP. Então, ela é muito abrangente.
E falar um pouco da técnica de pedalada. Ela consegue distribuir força ao longo do giro, então em tempo real você consegue ver aonde você está aplicando força. Nessa figura, vocês podem perceber que está no ângulo, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, o ângulo de aplicação de força está nos 128 graus. Então quer dizer que ele aplica a força ali, neste momento, nos 128 graus. Tem um dado bacana, esse laranjado, que é o chamado Pedal Effectiveness Score, que é o PES. Então, é outro dado, outra métrica que a gente consegue ver o grau de eficiência. Ela também vê o ponto máximo de aplicação de força, equilíbrio de força da perna direita com a perna esquerda. Então, pessoas que acabou de sair de uma cirurgia, um pós-operatório de membro inferior, ela é bastante relevante para ter um trabalho de equilíbrio muscular. E, enfim, acho que consegui passar aí que, o que eu queria. Foi muita informação. Quem quiser tirar mais algumas dúvidas, alguma coisa aí, eu estou disponível. Quem quiser me chamar no WhatsApp aí, pode ficar à vontade. Deus, senhor Carlos Menezes.